Meus queridos, começando mais uma EBM e na sequência sobre relacionamentos, começamos a falar sobre o nosso relacionamento com Deus. No último domingo falamos sobre o nosso relacionamento conosco, que é o relacionamento intrapessoal, e tudo à luz da palavra do Senhor. E hoje então nós vamos continuar falando sobre relacionamento interpessoal, que é a nossa relação uns com os outros. Mas antes disso, nós vamos ler o que aqui a palavra nos diz no livro de João, no capítulo 13, no versículo 34 e no versículo 35. A palavra diz assim: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Recapitulando nosso relacionamento com Deus, nós trouxemos 3 palavrinhas iniciadas com a letra C para facilitar a nossa memorização, que ele se baseia no nosso conhecimento de Deus, na comunhão que desenvolvemos com Ele e na constância dessa relação. E a nossa relação conosco, a nossa relação intrapessoal. Nós também trouxemos 3 palavrinhas, só que com a letra P, para facilitar também a memorização. Nós precisamos perceber, nós precisamos entender as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós precisamos então progredir, avançar nesse conhecimento para então mantê-lo com um intuito de um propósito. Nós temos um propósito na vida, que é glorificar ao Senhor, que é refletir a imagem de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós só fazemos isso quando nós entendemos quem somos à luz do Senhor, à luz de quem Ele é, à luz daquilo que há no coração dele para mim e para você. Uma vez que eu tenho um relacionamento sólido, firme, constante, digno com Deus, e eu consigo também me entender, aí então eu estou pronta para me relacionar com qualquer pessoa. Eu estou pronta então para avançar nos meus relacionamentos com as pessoas. E aí então, o que é esse relacionamento interpessoal? É a relação entre 2 ou mais pessoas em vários contextos: familiar, profissional, estudantil, comunitário, dentro da igreja também como um corpo. E o nosso modelo de amor, quem é? É diferente de modelos que o mundo nos apresenta, de modelos que de repente nós tenhamos conhecido desde sempre. O nosso modelo é Cristo Jesus, e é também à luz dele que nós iremos conversar hoje. Tem uma frase de um autor, Weisberg, que ele fala o seguinte: se amamos a Deus, experimentamos o amor dele dentro de nós e expressamos esse amor a outros. Nós não vivemos em função de regras, mas sim de relacionamentos. Um relacionamento de amor com Deus que torna possível nos relacionarmos em amor com os outros. Uma palavra que eu tenho aprendido e buscado viver é relacionamento com Deus. Tudo se baseia na nossa relação com o Senhor. Para além de regras, dos mandamentos, claro, nós entendemos e seguimos isso, mas como consequência da nossa relação com Deus. Se eu e você entendermos que estamos nesse contato, nessa intimidade com o Senhor, vai ficar muito mais fácil nos relacionarmos conosco e com o próximo. Por quê? Porque temos um modelo que é Cristo Jesus. Porque já temos o molde, já temos o objetivo de toda e qualquer relação, que é o próprio Senhor. E também para facilitar o nosso entendimento, a nossa memorização e, claro, a nossa prática, nós vamos falar em 3 palavrinhas hoje, dessa vez com a letra I. E a primeira delas, então, é o interesse. Nessa relação com o outro, eu preciso ter interesse. Por quê, Regivane? Porque, meus queridos, esse amor que Cristo vai nos trazer na sua palavra, esse amor que Cristo nos chama a praticá-lo, ele não é um amor como imaginamos ser, baseado em sentimentos ou em emoções. Não. O amor, ele parte da ideia de uma decisão, ele parte da ideia de uma atitude, de uma iniciativa, que é a nossa próxima palavra, já trazendo de agora. Mas esse amor, ele é uma decisão. Eu e você precisamos decidir amar. No dia em que eu e você estivermos apenas esperando sentirmos algo positivo ou um sinal para amar A, para amar B, para amar o próximo, vai ser complicado. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são variáveis. Então, em um dia eu vou estar super, hiper, mega alegre e vou querer amar a todos. No outro, a depender do meu estado emocional de tristeza, de raiva, de rancor, seja qual for, eu não vou querer ver ninguém. Então eu vou ficar vulnerável e o meu amor por consequência.
mas no instante exato em que eu tomo uma decisão de amar, essa decisão ela vai perdurar. Essa decisão, então, ela tem como base o meu interesse em permanecer amando. Mais uma vez, foi assim que Cristo fez comigo e com você. Cristo não dependeu das emoções dele. Olha que ele teve muitas razões com os próprios discípulos, com a comunidade, conosco até hoje. Então, se você imaginar quantas e quantas vezes nós ficamos tão variáveis diante do Senhor e ainda assim ele permanece nos amando. Por quê? Porque ele tem um interesse em nós. Porque ele tomou uma decisão de nos amar. E João 3,16 vai falar dessa decisão do próprio Deus. Uma decisão tão tamanha e tão profunda que ele se entregou por mim e por você. Então houve um interesse da parte do Senhor. E já que Cristo é o nosso modelo, nós também devemos agir na mesma atitude. 1 João 3,18 fala o seguinte: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então é um amor prático, é um amor real, não é um amor que fica apenas teorizando. Por quê? Porque o interesse ele vai me levar à ação, o interesse ele vai me fazer amar. E aí você olha para mim e diz: Redivane, mas eu não consigo amar, eu não dou conta. Me permita, talvez o que isso fale em você e muitas vezes em mim também é o seguinte: eu não quero amar. Então, se o amor é uma decisão, eu decido amar ou não. E aí, nesses momentos nossos, humanos, que envolvem as nossas emoções, nós concluímos que não conseguimos. Mas, lá no fundo, se a gente for analisar bem, nós não queremos amar, por um motivo ou outro. Nós não queremos amar. Porque o amor, ele é invariável. E aí eu tenho um interesse pela vida, pelo bem-estar do outro. Então, eu saio de mim para o outro. Eu saio de mim pelo outro. Tem uma história que eu gosto muito. Um rabino, ele conta o seguinte, que um dia ele estava andando e encontrou um jovem rapaz saboreando um peixe. E aí ele perguntou, ele disse: olha, por que você está comendo esse peixe? Ele disse: bom, porque eu amo peixe. Então quer dizer que você ama peixe a ponto de tirá-lo da água, de matá-lo, de cozinhá-lo e comê-lo. Não, você ama a você, você gosta do peixe. Você ama tanto a você que você, para ter a sua necessidade satisfeita, então você matou o peixe para se saciar. E muitas das vezes ele continua, aliás, muito daquilo que nós dizemos que é amor, na verdade é amor a peixe. Muito daquilo que nós pensamos ser amor, na verdade não é. É um interesse egoísta, é um interesse por si mesmo. É algo que depende de nós e não do outro. O amor que esboça esse interesse à luz do caráter de Cristo é um amor que vai abrir mão de si, inclusive, muitas vezes pelo outro. O meu interesse, então, ele está no outro. O meu interesse, então, é na satisfação, na plenitude do outro. Por quê? Porque a ideia é que eu já estou cheia. A ideia é que eu já entendi o amor de Deus por mim, eu já entendi o quanto Ele me ama, e agora esse amor em mim ele vai transbordar para o outro, porque a forma de permanecermos cheios, meus queridos, é transbordando. Então esse amor ele vai ser transportado para outras vidas. E aí, ainda na história do rabino, ele conclui dizendo o seguinte: você ama aqueles a quem você dá. Por quê? Porque você deu de si. Então agora tem de si em outras pessoas. E aí naturalmente você vai amá-las. Naturalmente você vai ter interesse pela vida do outro. Esse amor ele vai então ir além das necessidades. É o verdadeiro amor. É o amor que dá. E não apenas está interessado em receber, mas é o amor que se doa. Porque se amor ao outro não foi isso, ele vai ser o que então, meus queridos? O que é que ele vai ser? Bom, então guarde no seu coração. Primeiro, interesse. E aí do interesse eu vou para onde? Eu vou para a iniciativa, claro. Lembra que falamos que esse amor ele não está baseado em apenas palavras, em teorias, não, mas ele é um amor prático. Por quê? Porque eu tenho interesse e esse interesse agora ele me leva a uma iniciativa. Eu não vou esperar ser amado para amar. Muitas vezes nós ficamos na nossa, quietinhos, né? Não. Se fulano fizer, eu faço. Se fulano disser, eu digo. Se fulano tomar, eu tomo. Não, meus queridos, esse amor, ele nos liberta. Lembra, você é amado pelo Senhor. Eu sou amada pelo Senhor. Nós temos uma identidade agora solidificada no próprio Cristo. E olha o que é que a palavra diz lá em Mateus 7:12. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo.
que ensinam a lei e os profetas. Essa é a chamada regra áurea da nossa vida. Então, eu não fico esperando o outro fazer. Aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu imagino, que eu necessito, eu faço antes. E aí, então, eu tomo a iniciativa. Melhor dar do que receber, a palavra também vai falar. Então, quando eu parto em iniciativa, eu abro portas no meu coração e abro portas no coração do próximo, no coração do outro. E Cristo nos chama a iniciativa. Se você refletir no caráter de Cristo, na conduta de Cristo, você verá que Cristo não esperou ser amado por absolutamente ninguém. Cristo deu de si, Cristo deu do seu amor, porque ele tinha convicção do seu propósito aqui na terra conosco. Cristo tinha certeza do seu amor por nós e ele não voltou 1 milímetro nessa decisão. Nós já fomos amados por Deus e nós o amamos. Agora então para quê? Para refletir a sua glória. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Perceba. Iniciativa divina, iniciativa do próprio Senhor. Ele não ficou esperando Regivane esboçar algum sentimento ou alguma esperança de amor para então retribuir. Não, Deus me amou, Deus lhe amou ainda quando nós éramos pecadores, ainda quando nós não valíamos absolutamente nada, ainda quando não tínhamos nada para oferecer. Se bem que ainda o que temos hoje vem do próprio Senhor, ainda continuamos sem nada porque recebemos dele, mas agora nós já temos porque ele nos ofereceu antes. Agora nós já temos condições de amar porque ele já nos amou. Então nós temos condições de amar a Deus e de amar ao outro porque Deus nos amou primeiro. Então, se você novamente alimentar aquele pensamento que eu falei sobre eu não tenho condições de amar, recorde, amor é iniciativa e amor é interesse. E se você acha que não tem a condição emocional, recorde também, Deus já lhe amou. Deus lhe amou antes de qualquer esboço seu. Esse amor a si, meus queridos, ele é diferente de ser amante de si. Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 2, ele vai trazer essa expressão, que nos últimos dias haverá pessoas amantes de si. Amantes de si é diferente de um amor a si próprio, saudável e genuíno, baseado, mais uma vez, na pessoa de Cristo. Então, quando eu amo a Deus e entendo esse amor dele por mim, eu entendo também a forma saudável de me amar, inclusive. Nem de mais, nem de menos. Eu tenho um equilíbrio nesse amor próprio que me concede as variáveis necessárias para continuar em um relacionamento bom comigo mesma e um relacionamento bom com o outro. E Deus nos cura para curarmos. Deus nos ama para amarmos. Então, tudo que recebemos do Senhor não é simplesmente para ficar em nós. O amor que recebemos do Senhor como interesse, como iniciativa, ele também é para ser repassado, ele é para ser estendido. Mas quando nós estamos com a nossa mente confusa, com o nosso ego confuso, nós não conseguimos entender bem. Então, ou nós temos um alto grau de estima ou uma baixa estima e não conseguimos equilibrar a nossa mente de modo satisfatório para gerar amor para o outro. Perceba, a nossa progressão no entendimento, ela começa no relacionamento com Deus, como falamos, no relacionamento conosco, e então nós conseguimos esse relacionamento com o próximo. A grande comissão, lá em Mateus 28, ele vai dizer, ide e fazei discípulos. Como então, Regivane, eu vou e consigo fazer discípulos? Como então eu vou e faço discípulos do próprio Senhor Jesus? A condição é uma, amando. O amor é o que vai me possibilitar a ir ao outro e falar de Cristo e pregar o Senhor e viver o Senhor antes na minha vida, se eu amá-lo. Se eu amá-lo a ponto de entender que assim como eu precisei um dia da pessoa de Cristo, o outro também precisa. Assim como eu necessito em todo o tempo da presença do Senhor na minha vida, o outro também necessita. Mas eu só vou enxergar essa necessidade quando eu abrir mão de mim, quando eu ir além de mim e quando eu entender o outro. Quando eu entender a necessidade e a urgência na vida do outro também, como um dia eu entendi na minha vida. Então eu vou e faço discípulos amando. O amor é o combustível, o amor é o que me acelera a cumprir o mandamento, a cumprir a orientação do próprio Senhor. Então, iniciativa, começamos com o interesse, e o interesse e a iniciativa, eles nos levam ao quê? Eles nos levam a uma intimidade. Intimidade é uma palavra que eu gosto muito, porque ela traz uma ideia desde o Velho Testamento, e eu já falei aqui, eu acredito que no primeiro encontro sobre relacionamento,
que é a ideia da iada. Iada é esse conhecimento profundo, essa intimidade profunda, que traz até uma analogia com a intimidade de um casal. É esse tipo de intimidade que Deus tem conosco. Esse tipo de comunhão que o Senhor tem conosco, é iada. E essa iada também ela pode acontecer nos relacionamentos. Por quê? Porque de um interesse me gera uma iniciativa, e essa iniciativa, claro, eu vou manter esse relacionamento. Como é então que se ama, Regivane? Cuidando, preservando, alimentando, protegendo incondicionalmente. Efésios, no capítulo 5, no versículo 28 e 29, ele vai trazer uma recomendação, uma orientação aos maridos, na forma como os maridos devem amar as suas esposas. Mas nós também podemos entender essa recomendação e estendê-la, aliás, a todos os nossos relacionamentos. Por quê? Porque a base de uma relação entre marido e mulher, entre marido e esposa, é o amor. E amando uns aos outros, também nós podemos tirar os mesmos princípios de Efésios. Ele vai falar o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Então essa relação conjugal, ela espelha a nossa relação enquanto igreja e enquanto Cristo, sendo ele o noivo e sendo nós a noiva do Senhor. Essa relação conjugal traz o princípio do cuidado, o princípio da entrega, o princípio da iniciativa e do interesse. Assim também a nossa relação, as nossas relações interpessoais, elas precisam ter a mesma base. Então, quando eu amo, eu vou, claro, cuidar, porque ninguém destrói a si mesmo. Então, se eu amo o outro como Cristo ama a igreja, e por ela se entregou, e por ela vive, e dela preserva e dela cuida, também assim nós devemos agir nos nossos relacionamentos. E um texto também que nós lemos inicialmente, ele vai falar que Cristo trouxe para nós um novo mandamento. Aquela é a última refeição de Cristo com os seus discípulos. E nós costumamos pensar que as últimas palavras de uma pessoa, elas são valiosas, elas são importantíssimas. Então, naquele contexto, Cristo chega aos discípulos e diz: olha, eu vos trago, eu lhes apresento um novo mandamento. Por que Cristo está dizendo um novo mandamento? Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Até então, nós deveríamos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos, mas Cristo diz que agora o padrão é Ele. E o padrão de Cristo é uma entrega absoluta, é uma entrega incondicional, é uma entrega sem limites, é uma entrega totalmente livre, totalmente à base do amor do próprio Senhor. Então nós devemos escutar as suas palavras com atenção. Isso também é libertador. Sabe por quê? Porque esse amor ele não precisa ser baseado na minha frágil personalidade humana, não se baseia na sua personalidade humana, não. Ele agora está baseado no Senhor. O nosso amor uns pelos outros tem como base o próprio Senhor. E é isso que Cristo está dizendo: olha, eu vos apresento um novo mandamento, que amem segundo eu vos amei, que se entreguem uns pelos outros, como eu vou me entregar a vocês. Naquele contexto ele ainda iria à morte, mas ele passou uma vida de entrega. Se você perceber, Cristo não se entregou apenas na morte. Não, a vida de Cristo foi uma renúncia completa por mim e por você. A vida de Cristo o tempo todo foi uma entrega naquele contexto e para nós ainda hoje. Então esse é o modelo que nós devemos seguir. E Deus se revelou por meio de Cristo Jesus. Quando Deus se fez homem através de Cristo, Ele estava trazendo a nós da sua intimidade. Ele estava abrindo mão de si, abrindo mão da sua divindade para se fazer homem como nós, para estar conosco na nossa humanidade. Então percebe um Deus que quis ser tão íntimo de você, quis ser tão íntimo de mim, a ponto de se fazer homem, a ponto de crescer nesse relacionamento de modo que eu e você jamais imaginaríamos. Então o próprio Senhor teve esse acesso e trouxe uma convivência e trouxe um relacionamento para mim e para você. E aí, meus queridos, nós contamos
unicamente com uma coisa: a graça de Cristo em nós. A graça de Cristo em nós é o que nos dá as condições para então termos intimidade uns com os outros, sem medo e sem preocupação. Ah, Joana, mas eu já fui tão ferida, eu já fui tão machucada, eu já sofri tanto, eu já passei por tantas coisas. Tá. Eu creio que a maioria de nós já passou por tudo isso. Mas perceba, Deus nos cura, Deus nos alimenta, Deus nos ama e Deus nos preserva. E Cristo, então, ele vai trazer as recomendações para esses relacionamentos. Claro, podemos nos ferir nos relacionamentos entre pessoas? Sim, podemos. Nós, inclusive, podemos ferir. Além de sermos feridos, nós podemos ferir. Mas Cristo também já vai trazer um antídoto, que é o perdão. Então, eu não posso crescer no relacionamento se eu não usar de perdão constantemente. Cristo vai trazer justamente essa noção. Quando ele diz, olha, perdoai-vos, não digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por quê? Porque é necessário. Mas, além dos erros de qualquer pessoa, dos meus e de outras pessoas, o que vale é a pessoa. O que vale é o ser humano. Então, não simplesmente os seus erros, mas a pessoa em si. E quando eu e você entendermos isso, que o nosso relacionamento com o outro é muito mais precioso do que os erros que nós cometemos, do que as nossas falhas, do que as nossas limitações, de que tanto eu quanto o outro dependemos da graça única e exclusiva do Senhor, nós vamos ter as condições necessárias dadas pelo próprio Deus para avançarmos em amor. E não para ficarmos magoando aquilo que está magoado, ou alimentando aquilo que já deveria ter sido recuperado, ou presos a situações que não necessitamos. A palavra diz que o amor lança fora todo medo. Então, ainda que eu ame e seja ferida, mas eu estou amando no Senhor. Eu estou colocando a minha vida à disposição do Senhor. Claro, os cuidados necessários, mas acima de tudo, interesse, iniciativa e a busca por essa intimidade, porque é na intimidade então que esse relacionamento avança, é na intimidade então que esse relacionamento cresce, e nós crescemos também enquanto seres humanos, enquanto pessoas. E para isso, e à luz também de Lucas 18, 27, que diz que o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então, eu e você podemos livremente chegar diante do Senhor e dizer assim, olha, está difícil, eu não estou conseguindo, Deus, não estou dando conta, mas Senhor, por favor, me ajuda, porque isso é impossível para mim, mas não para o Senhor. E deixa eu lhe dizer uma outra coisinha para alegrar a sua alma. Nós contamos com a presença do Espírito Santo em nós. Quando Cristo foi aos céus, ele trouxe para nós o Consolador. E o Consolador, ele frutifica nas nossas vidas. Então, o Consolador é aquele que vai trabalhar em nós as atitudes, as emoções e os sentimentos necessários para bem convivermos com as pessoas. Então, o Espírito em nós, ele vai produzir o fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da paciência, do domínio próprio, da mansidão, ingredientes necessários para uma relação frutífera, para uma relação com o outro, cheia do amor do próprio Senhor e que transborda para outras e outras pessoas. Então, o meu desejo a você é que você cresça no seu relacionamento com Deus, que você cresça no seu relacionamento consigo e que você cresça no seu relacionamento com outras pessoas e que resplandeça sempre mais e mais o brilho do próprio Deus por onde você estiver, porque a presença do Senhor, ela vai ser testificada na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe, meus queridos, e oremos sempre pela Igreja do Senhor. Amém, meus queridos. Então vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelas nossas vidas e por esse tempo, mais um tempo permitido pelo nosso Deus. Oremos juntos. Senhor Deus, Pai bendito, nós queremos com muita gratidão, com muita alegria, Senhor, te agradecer por esse momento, te agradecer pelo aprendizado, Senhor, pelas condições que o Senhor nos deu, pelas ferramentas que o Senhor nos deu. Deus, obrigada, Senhor, pelas pessoas que o Senhor coloca, Senhor, ao nosso lado. Deus, obrigada, Pai, pela vida de Jefferson. Obrigada, Senhor, pela disponibilidade dele, Senhor, estar conosco. Nós queremos, ó Deus, te agradecer pelas nossas vidas, pelos irmãos que estão ouvindo, que estão acompanhando. Deus, nós queremos te agradecer pela nossa igreja, te agradecer, Senhor, pela vida do nosso pastor, de sua família. Queremos, ó Pai, nos colocar sempre à disposição do Senhor e pedindo a tua graça, para que o Senhor nos ajude nos nossos relacionamentos, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. O Senhor sabe quanto precisamos e o quanto queremos avançar nesta área, Pai, mas sabemos que contamos com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Nos dá a graça, Senhor, de sempre estar contigo, de sempre estar, ó Deus, ouvindo a tua voz, ouvindo, Senhor,
o teu coração. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe, meus queridos, sempre e mais e mais.